Seja muito bem-vindo ao Entre Costas Podcast. Hoje com um convidado especial, mais um que foi na caminhada com o Dr. Carlos, andando 90 quilômetros aí pelo interior de São Paulo e Minas. E aí, esse é o idealizador dessa caminhada. Eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa. Antes de tudo, queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis esse vídeo e deixar no comentário quanto você já caminhou. E a gente vai entender o motivo dessas caminhadas e o porquê é tão importante isso. Estou aqui com a minha irmã. Eu sou Marina Costa, sou psicóloga clínica e atuo pela terapia cognitivo-comportamental. E com meu pai também caminhante. Verdade, é uma experiência marcante. E estamos com um psicólogo, teólogo, psicanalista, escritor, líder da nossa caminhada e eu tenho muito privilégio de dizer meu amigo. Que bom que ele está na mesa Entre Costas hoje com a gente, vamos aprender muito, tenho certeza, e você que está nos acompanhando também vai aprender bastante com ele. E hoje então, Ronaldo Perini está entre costas. Tudo bom, Ronaldo? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Eu queria agradecer muito o convite. Para mim é uma alegria e uma honra estar com vocês hoje, compartilhando um pouquinho da vida. Beleza. Vou confessar uma coisa, Ronaldo, antes de começar o podcast. Eu fui procurar quem era você no seu Instagram e aí eu tive dificuldade. Porque tinha um monte de gente barbuda aí, com a barba branca. Careca ali, de barba. Tem o Arnoldo, aí tem o outro que também foi na Bregantim, e tinha você. Falei, mas pai, ó. Qual dos três? Qual dos três aqui? O Arnoldo já sabia que não era. E o interessante, Henrique, é que na caminhada que nós fizemos, né? Todo mundo lá de barba branca, e um rapaz olhou pra gente e disse, ué, é uma revoada de Papai Noel. Que eu falei, nós estamos treinando pro Natal. Beleza, Ronaldo. Vamos primeiro falar um pouquinho dos livros que você trouxe. Se você puder, pode segurar eles ali para a câmera e explicar o que é a caminhada ali para Emaús. E tem um outro no forno também que você vai falar um pouquinho? Vou falar. Beleza. Esse foi o meu primeiro livro, Uma Jornada de Oração na Vida de Abraão. Pode levantar um pouquinho mais. E ele surgiu por acaso, porque quando eu comecei a fazer meus retiros no mosteiro, para não ir muito assim solto, sem saber o que fazer, eu comecei a ler a história de Abraão e, a partir da história de Abraão, fazer uma leitura da minha própria vida. Então era uma meditação pessoal. Um dia teve uma meditação que falou muito ao meu coração e na época eu pastoreava uma igreja e eu transformei aquela meditação numa mensagem. E alguém na igreja disse, poxa, você podia transformar essas meditações em mensagens. E eu comecei a fazer isso. E aí alguém disse, poxa, você podia fazer um livro. E aí então são meditações que se tornaram mensagens, que se tornaram um livro. E aí esse livro ele sofreu um pouquinho para ser editado. Porque eu enviava ele para editoras protestantes, né, evangélicas, dizia que o livro era muito católico. Mandava para a católica, dizia que era muito evangélico. Então eu acabei de escrevê-lo em 2002 e ele só foi editado em 2009 pela editora Reflexão. E esse livro ele tem um esquema que é o esquema do Ken Gir, que é um escritor americano, que ele fala ler o momento, que é o texto bíblico, meditar o momento, que é a reflexão que se faz sobre o momento que você leu, e respondendo o momento, que é a oração que se faz. Por isso que é uma jornada de oração. É um capítulo que faz uma reflexão e que te leva a responder através de uma oração. Por isso é que ele se chama Jornadas de Oração. E aí, na pandemia, um amigo que me incentivou a voltar a escrever, porque eu não queria voltar a escrever um livro, eu não me sinto um escritor, eu faço meditações. Tá. E aí, esse meu amigo disse, rapaz, o autor do segundo livro nunca vai ser igual ao primeiro. O primeiro você não sabia que ia virar livro, o segundo você sabe. E aí, como o texto de Emaús foi o texto bíblico que eu mais preguei na vida, ele então me orientou, me desafiou, né? Escreva. E aí, durante a pandemia, aproveitando aquela parada de trabalho, foi que eu me sentei e fui escrevendo e fui surpreendido, né? Com o que encontrei no texto de Emaús. Eu que já tinha passado por ele tantas vezes,
acabei encontrando coisas que nunca tinha percebido antes. Vamos começar por aí, então. O que é esse trecho de Emaús? O trecho de Emaús é uma passagem que, após a morte de Cristo, 2 dos discípulos, eles saem de Jerusalém e voltam para sua aldeia, aparentemente numa desistência da fé por causa da morte de Cristo. E um peregrino oculto, estranho, se coloca ao lado deles e começa a conversar e se interessa por aquilo que eles estão falando. E o texto diz que eles discutiam entre si sobre o que havia acontecido com o Cristo. E aquele peregrino, então, ouve toda a queixa deles e depois começa a explicar as Escrituras. Quando eles chegam em Emaús, o peregrino faz menção de seguir viagem e os discípulos convidam para ficar em casa. Quando ele entra em casa, eles vão fazer uma refeição e o peregrino dá graças pelo alimento. E aí é interessante que Cristo foi reconhecido no partir do pão. Uhum. Então, algumas pessoas dizem que quando Cristo pega o pão para partir, eles viram as marcas da crucificação e eles reconheceram que era o Cristo, e aí Cristo desaparece imediatamente da frente deles, e eles voltam para Emaús trazendo a notícia de que Cristo havia ressuscitado. Então, para mim, a jornada de oração no livro de Emaús, no caminho de Emaús, é lidar com as crises de fé. Tá. Então, para mim, foi essa a perspectiva da jornada de oração. Calma, só nesse trechinho ali já tem muita coisa sobre a sua vida, né? Então, até porque você é um peregrino também, e também tem ali um refúgio em Vinhedo, né? Sim, tem um refúgio em Vinhedo. Então, tanto você faz as vias do peregrino ou as vias dos discípulos nas caminhadas, mas também tem essa hospitalidade. Com pizza. Exatamente. Não, ele tem as habilidades da arte culinária, né? Que a pizza eu já provei, é uma das melhores, posso dizer a melhor que eu já comi. E não estava boa. Não, e ele não falou das que melhores. Tem toda a ciência aí da farinha, né? Da massa, e o que me admirou assim foi ele fazendo ali, ele curte o processo, né? E mais um acolhimento no refúgio. Uhum. No refúgio. E como você falou muito bem, Henrique, tem a história de vida do Ronaldo, que cativa a gente. Tem o caminho, e o caminho é duro, né? Eu estava vindo para cá, Ronaldo, estava lembrando do peso da mochila na caminhada, que a gente já falou sobre isso no episódio com o Tom. E eu estava lembrando do peso, da dor que eu sentia quando, de vez em quando, a gente fazia aquela pausa, tirava aquele peso e doía. Mas eu tenho a consciência de que aquilo marcou a nossa caminhada, como a dor faz parte dessa jornada de vida. E como é importante a gente reconhecer isso, não negar isso, porque nós vamos ter dor no caminho. Mas tem o refúgio. Tem a hospedaria, onde a gente descansa, onde a gente é acolhido. E aí o Ronaldo tem essa jornada, como você fez essa leitura muito boa, né? Tanto do caminho, da dor, mas do refúgio também, porque a gente precisa do refúgio. E aí eu quero entender o que leva uma pessoa a acomodar estranhos em sua casa por um final de semana. Porque as pessoas acho que estão... Quem não conhece, né, o Instagram ali, não entendeu. Mas você acomoda pessoas que entram em contato com você na sua casa por um final de semana para ter essas experiências e conhecer novas pessoas. Como que funciona isso? Então, o refúgio nasceu de um sonho que eu queria, quando me aposentasse, ter um espaço e um lugar para receber pessoas, para fazer um retiro, para poder fazer uma terapia. Então, eu não queria mais ter o consultório, eu queria ter um espaço. E conversando com o prior do Mosteiro de São Bento, ele olhou para mim e disse assim, eu tenho esse lugar para você. Eu falei, mas é só quando eu me aposentar. Ele falou, mas se Deus está te dando agora, por que você não pega? E aí, naquele dia, nós acertamos, eu aluguei esse espaço dentro do Mosteiro de São Bento, em Vinhedo. Então, a propriedade onde eu moro tem aproximadamente uns 15 mil metros quadrados de área verde.
eu estou a 300 metros do asfalto e 1.500 metros do centro da cidade. E aí nós pensamos em criar um espaço de acolhimento. E aí o nome refúgio é porque na Bíblia tem as cidades refúgio, que quando uma pessoa cometia um crime, ele se refugiava naquela cidade e ali o vingador não podia entrar. Então a ideia do refúgio é ter um espaço de acolhimento sem julgamento, onde as pessoas serão acolhidas e recebidas, ouvidas, e sem nenhuma espécie de julgamento. E aí começou a surgir, e no início vinham muitos casais para conversar com a gente, com crises de casamento. Nós não temos um programa para seguir, nós sentamos na mesa, fazemos um café e perguntamos, né? O que faz esse casal sofrer? E aí você nunca sabe o que vem, né? Tem pessoas que agora vão em pequenos grupos, até 6 pessoas a gente consegue acolher na casa. Também vão pessoas individualmente para passar um retiro. E a gente sempre tenta entender qual é a demanda. Algumas pessoas querem descansar, outras querem fazer uma meditação bíblica, outras querem ter um tempo para estudo. Então, ali no refúgio, a gente tem esse espaço de acolhimento. Tem um galinheiro desativado que nós transformamos numa capela. Então, nós temos uma capelinha lá para 12 pessoas. E ali a gente se reúne e foi uma antecipação de um sonho, o refúgio. E a ideia da hospitalidade nasce muito porque eu e a Vânia já tivemos uma experiência de ser recebido no passado por um casal de amigos. E a hospitalidade dele conosco nos chamou muito a atenção. E a partir dali, então, nós começamos a exercitar em nossa casa a hospitalidade. Mas no refúgio isso se multiplicou. E, inclusive, né, a figura do hóspede e do hospedeiro se misturam. Uhum. Porque quando alguém decide ir para o refúgio, ele já nos hospedou no coração dele. Então, essa figura do hóspede e do hospedeiro, ela acaba, de alguma forma, se desfazendo. E a ideia que eu tenho é que nós temos um Deus que é hospedado em nós, né? Porque o Espírito Santo habita em nós, né? Então, ele é um Deus que nos acolhe, mas é um Deus que também é por nós acolhido. Então, para mim, a experiência da hospitalidade tem tudo a ver com espiritualidade. E muito importante o que você falou desse espaço livre de julgamento, né? Que a gente tenta proporcionar muito isso na terapia e no processo terapêutico, e o quanto só de ter um espaço assim já é terapêutico e já começa a cura por aí, né? Então, sentar com uma pessoa, isso as pessoas podem fazer, né, com pessoas queridas para ela, proporcionar esse ambiente livre de julgamento em que a gente, né, tô tentando pegar um pouco do retiro e trazer para a vida, assim, entre pessoas. Quanto mais a gente conseguir ter relações assim, eu acho que é melhor para todo mundo, né? Mais saudável para todo mundo. E aí eu tô pensando aqui só uma coisa. Antes, só fazendo uma correção. O Ronaldo só chega um pouquinho mais perto do microfone. Isso. Pronto. Show. E eu tava pensando o seguinte, eu tenho escutado muito no consultório as pessoas se queixarem de que querem ficar mais sozinhas, que querem... Poxa, eu saio, mas minha bateria social, ela acaba muito rápido. Às vezes eu tô em casa, mas eu queria estar sozinho. E o que você tá falando vai do oposto, né? Você quer a casa cheia. Mais ou menos, porque eu acho que esse movimento de viver solitário e de viver em comunidade, ele precisa acontecer. O Bonhoeffer tem uma frase que me chama muito a atenção, que ele diz assim: quem não consegue viver em comunidade precisa tomar cuidado com a solidão. E quem não consegue viver em solidão precisa tomar cuidado com a comunidade. Legal. Aqui no livro de Emaús, eu falo muito sobre um movimento importante da espiritualidade, que é a aproximação e o distanciamento. Você vê que Cristo se aproximou dos 2 discípulos, mas em um determinado momento ele se afasta. Então, se eu quiser viver imerso dentro da comunidade, da convivência, eu vou sentir falta da solidão. E se eu ficar imerso na solidão, eu vou sentir falta da comunidade. Então, eu acho que essa mescla é importante. E aí é o que a gente distingue, né? Alguns conceitos de solidão, solitude e também comunidade. Então, eu tenho pacientes que são bem introvertidas e falam isso assim: ai, Marina, minha bateria social não tá... acabou, eu quero ficar o final de semana inteiro sozinha. Tá tudo bem? Eu respondo, depende. Tudo é equilíbrio. Um final de semana
sozinha, fazendo as coisas que você gosta, assistindo sua série, curtindo sua casa, tá tudo bem. Fazer isso todos os finais de semana começa a ser um problema, porque vira isolamento, vira solidão. Então, você aprender a curtir sua companhia é solitude. Mas a gente precisa ter a rede de apoio e estar em comunidade também. Então, eu sempre falo sobre esse equilíbrio, até porque eu entendo elas, porque eu também sou mais introvertida, então às vezes eu preciso do meu momento, assistindo minha série, né, atendendo muitas pessoas, às vezes no final do dia eu não quero falar com ninguém, mas eu sei também que é importante eu me expor à comunidade, a relacionamentos, né, então esse equilíbrio é importante. Eu acho que a palavra aí é o equilíbrio mesmo, porque quando ele começou a falar do refúgio, como dá vontade da gente ir para lá, né? Mas também eu fico pensando o quanto a gente precisa estar disposto a ser refúgio para alguém. Né? Tá de coração aberto para acolher, e desse modo, né, como você falou, sem julgamentos. E a nossa sociedade muitas vezes caminha para o lado oposto. Né? Acho que principalmente é uma cicatriz da pandemia, isso também, eu acho. Se intensificou no momento em que todo mundo teve que ficar sozinho. Aí a cultura brasileira ela é um pouquinho mais agregadora do que outras culturas, né? Mas não podia, virou crime até, de certa forma. Aí depois ninguém falou assim, ó, tá liberado. A gente foi se liberando aos poucos, mas eu acho que ficou uma cicatriz nesse sentido. Né? É verdade, a gente está carente exatamente dessa relação humana, autêntica, como você falou, do coração, porque a gente muitas vezes acaba percebendo os relacionamentos por utilidade. Né? O que eu vou ganhar nessa relação? E quando a gente conversa nesse sentido do refúgio, você vai estar de coração aberto, como você falou, né? Acolhendo ali a pessoa do modo que ela chega. E é interessante você falar, né, do refúgio, dá até vontade de ir, porque eu acho que essa palavra, ela transmite paz, né, o refúgio transmite paz, mas eu acho que transmite paz até certo ponto, porque, como eu falei, pra mim que sou introvertida, ir pra um lugar mais quietinho, né, sentar numa mesa de café é uma delícia. Mas, às vezes, o estar sozinho vai te revelar coisas difíceis, que você não queria olhar, que você queria ficar naquele agito com pessoas o tempo todo, porque você não está pronto para olhar para dentro e enxergar algumas coisas. Então, essa cura também na relação, né? Então, é importante a gente olhar para dentro e ter esses momentos, né? Acho que no livro talvez fale um pouco disso, dessa autorreflexão também. E no episódio com o Tom, vocês falaram, né, que em alguns momentos caminhavam sozinhos, em outros com um grupo, assim, sozinhos, assim, mais distantes, e isso trazia reflexões, né? Sim. Então, também tem nesse sentido o equilíbrio de ter momentos em que a gente precisa estar sozinho para olhar para dentro, para fazer essa autorreflexão, mas a maior parte das vezes a cura, ela vem na relação, né? Eu penso muito a questão da hospitalidade como a capacidade de fazer com que uma pessoa se sinta em casa num ambiente estranho. Então, quando nós hospedamos no refúgio, quem dita o ritmo é o hóspede. A gente fica à mercê da necessidade dele. Então, se ele quiser um tempo de silêncio, se ele quiser ficar sozinho, ele vai ficar sozinho. Se ele quiser ficar conversando, ele vai, né, conversar. E a ideia é que, embora a gente hospede, o refúgio não é uma hospedaria. Então, tudo que nós fazemos lá é envolvendo todos. Então, a gente lava a louça junto, a gente cozinha junto, a gente coloca a mesa juntos, né? E uma das coisas que causa estranho no refúgio, quando as pessoas vão lá, é que a Vânia também é uma exímia cozinheira. Então, o bolo é a gente que faz. E eles estranham, porque é mais fácil comprar na padaria. Né? E a Vânia, na sensibilidade dela, às vezes ouve, capta alguma coisa e faz aquela comida afetiva. Ah, legal. E aí, então, a pessoa acaba sendo tocada nessas experiências. E o refúgio não tem um objetivo. Assim, eu quero que as pessoas vão lá para serem curadas. Eu não tenho esse desejo. Aliás, eu gosto muito de uma frase nossa, me fugiu o nome daquele psicanalista aqui de Campinas que faleceu, que era pedagogo também. Paulo Freire? Não,
era o Rubem Alves. Rubem Alves dizia assim: amizade se faz pela inutilidade. Eu não consigo aumentar a sua alegria nem diminuir a sua tristeza, mas vou ficar do seu lado. Então, no refúgio, a gente faz a opção da inutilidade. Eu não sei se eu vou conseguir ajudar a pessoa que vai lá, mas eu quero que ela saiba que eu vou estar do lado dela, que ela vai ter um ombro, que ela vai ser ouvida, que ela não vai ser julgada, que ela não vai sair de lá com uma receita do que fazer. É acolhimento puro. E aí, a esperança do encontro no refúgio é como o Emaús, né? Nós, sentados à mesa, quem sabe Cristo apareça aqui de uma forma misteriosa e ele sim pode fazer, então, aquilo que se espera, o milagre que se quer. Se não aparecer e nada fizer, pelo menos comemos, conversamos, dormimos bem. Então, a ideia do refúgio é sem pretensão nenhuma. Ronaldo, vamos para a segunda parte da análise de Emaús, né? Que seria a caminhada. Então, na verdade, eu já ouvi falar do Ronaldo antes de saber que era ele, né? Então, porque estava conversando uma vez estava ajudando a fazer o barco lá com o Arnoldo, né? E ele estava contando que vocês foram também para o caminho real, né? Caminho da fé. Mas o Arnoldo fez, acho que o caminho acho real. O caminho real. Fez, mas nós não. Daí não, vocês não. Só Você fez caminho sozinho da fé. o real, não? Não, eu nunca fui pro real, só fiquei no caminho da fé. E aí eles também fizeram com você o caminho da fé. Fizeram. Como que surgiu essa ideia de fazer o caminho da fé? Já existe, né, essa ideia, né? São os peregrinos, né? E como que isso ajuda no exercício da espiritualidade, no exercício da solitude? Bom, a primeira curiosidade, assim, primeiro trecho do Caminho da Fé eu fiz em 2005 com 6 amigos. E depois, em 2016, eu decidi voltar para o Caminho da Fé agora com o meu filho, que na época eu fui em 2011, na época ele tinha 16 anos. E aí eu fiz um trecho com ele e foi assim muito interessante, só eu e ele caminhando. E foi uma forma da gente se conectar. Como foi 2024, nós fomos de novo, né, fazer a caminhada. E aí alguns amigos ficaram sabendo e quiseram se agregar conosco nessa trilha. Aí fomos em 6, eu, Mateus, meu filho, mais 4 irmãos, mais 4 amigos. E aí a coisa foi pegando gosto, porque o Brega vai colocando na rede social. Então a última caminhada agora nós somos em 14. Mas a ideia, o pessoal pergunta assim, mas qual o propósito dessa caminhada? O meu é caminhar 3 dias ao lado do meu filho. Eu não tenho uma pretensão, sabe, de, vou fazer isso para um aprofundamento espiritual. Eu vou aberto à experiência. Então nós caminhamos juntos, fico do lado dele, a gente troca ideias, a gente vê posturas, né? Então eu vejo ele se preocupando com os outros, porque o Brega um dia levou uma mala super pesada. O Mateus chega para mim e diz assim, pai, o Brega não está aguentando a mala dele, eu vou trocar. Ele pegou a mala do Brega, deu a mala dele pro Brega, ele caminhou uns 15 quilômetros e falou, pai, eu tô com as costas arrebentadas. Aí foi quando nós decidimos abrir a mochila do Brega e distribuir o peso dele para as outras mochilas, né? E aí nós caminhamos. Aí você olha e você percebe uma característica do seu filho que é amoroso, que é cuidadoso, que é atencioso, que se preocupa com aquele que está mais cansado. E aí você sente orgulho, né? É verdade. Então a caminhada tem isso. Aí o grupo de peregrinos maltrapilhos, alguém achou que tinha necessidade de dar um nome para esse grupo, acabou escolhendo esse, né? Entendi. Mas você também hoje faz uma reflexão bíblica no início do dia e ao final do dia também. Qual que é o intuito, então, dessa reflexão dentro então, do seu significado para o caminho? Para mim, o caminho é metáfora da vida, né? E na Bíblia tem um conjunto de salmos que são os salmos de romagem. E esses salmos de romagem são salmos que os peregrinos vão recitando conforme eles caminham. E aí eu fiz, então, essa compilação desses salmos, e aí cada parada a gente fazia a leitura de um salmo. E aí, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Então, esse salmo na subida da Luminosa fez todo sentido, né? Por causa dessa
da subida que era muito forte. Então a ideia era a gente ter um momento de descontração, de solidão, mas também a gente ter essa conexão com Deus que conosco no caminho está presente em todas as etapas da jornada. E o quanto que no caminho a gente precisa de pessoas, como na vida a gente precisa socorrer alguém, ser socorrido por alguém. Então quem faz o caminho tem no caminho uma metáfora da vida, e se ele tiver olhos e coração para fazer essas conexões, ele vai ter muita possibilidade de reflexão. Minha experiência no caminho foi transformadora mesmo, né? Tudo que eu vivi ali, né? Estou com 60 anos e acho que foi uma das experiências mais gratificantes e edificantes da minha vida. Como eu falei, desde a dor até o compartilhar a vida. E a paçoquinha. E a paçoquinha, que é igual a expectativa, né? A expectativa se desfaz. Se desfaz facilmente. Mas uma coisa que é interessante, a questão dos salmos, né? Eu acho que na correria do dia a dia, a gente, mesmo que a gente faça essa pausa para fazer uma leitura, uma reflexão, não é tão significativo quanto a gente faz na caminhada. Parece que na caminhada o solo está mais fértil para a gente receber aquilo, para refletir e para trazer para o nosso dia a dia, do que na correria do dia a dia, que parece que o solo é mais árido. A gente não dá espaço para receber uma semente como essa. Mas tem uma coisa que eu percebi, principalmente na caminhada anterior, que eu falei com o Bregantin assim, agora eu entendo por que algumas pessoas no passado chicoteavam o corpo, fazia todo aquele processo. Porque quando o corpo se cansa, como se cansa na caminhada, e parece que aí os apetites do corpo estão mais calmos, parece que abre um portal diferente para essa questão da conexão, da espiritualidade. Então, várias vezes, já conhecendo os Salmos, na recitação eu chorava. Me vinham as lágrimas porque uma palavra, uma frase, uma situação tocava no coração. Então, acho que é um pouco do que você está falando, Carlos. Às vezes, no dia a dia, na correria, a gente está meio desatento. E quando você está numa caminhada e o foco é muito grande, então os pequenos gestos, as pequenas palavras, os salmos ganham uma outra dimensão. É a presença, né? A presença, exatamente. O Henrique fala muito da memória e da relação com atenção e emoção. Então, como essa jornada na caminhada com vocês marcou a minha memória e o meu coração. Pela atenção, quer dizer, não tinha distração ali, era caminhar, mas com uma emoção muito positiva. E aí está marcado na memória e no coração. E a próxima já está marcada também, viu? Eita! Já está marcado, já está programado. Se quiser experimentar, né? Olha, e aí não, surgem uns desafios aí, de repente. Eu já falei. É o seguinte, eu não sabia que existia uma palavra. Eu fiquei sabendo recentemente. Marina, ela conhece a palavra há muito tempo. Quando o meu pai me desafiou para correr 21 quilômetros, eu falei, bora, vamos lá. Fui lá, treinei. Era essa época de treino, né? Tava frio. No dia choveu e tava frio durante os 21 quilômetros. Foi. E aí, cheguei, senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida, que é cólica na perna. Bem, deitei, a gente tava no hotelzinho ali, né? Cheguei, liguei o chuveiro e sentei na banheira ali, deixei a água cair ali, tal, um tempinho, me ressuscitei e aí continuei a vida. E eu fiz um desafio pro meu pai, falei, pai, agora quero que você vá numa aula de jiu-jitsu comigo. Ele virou e falou assim, não, eu tô correndo até hoje, viu, mano? Não. Putz, eu não sabia que eu podia ter falado não pra muita coisa. A Marina, quando a minha mãe falava assim, Marina, você tem que comer salada, ela falava não. E por sinal, a mamãe conta que a minha primeira palavra foi não. Então eu só descobri agora com mais de 30 anos que existe essa palavra, né? Então, mas eu
cogito muito sim nessa experiência. O perigo é o bichinho da caminhada morder. E morde. E é interessante como morde, e ele é contagioso mesmo. Que a Ângela tá morrendo de vontade de fazer caminhada. É verdade. Eu quero ver ela... mas se bem que ela vai bem, né? Nos perrengues, no meio Vai do bem. caminho. É. Ela vai falando, né? É. Ela não para de falar quando ela tá nervosa, ela conversa com ela mesma ali, não para de É falar. verdade, ela fala sozinha. Ela não para de falar, ela fica falando, mas ela vai bem. Vamos lá, Ronaldo, queria entender agora uma outra parte que me deixou curioso, que é como conciliar teologia e psicanálise. Uma vez que o pai da psicanálise, apesar de ser da etnia judaica, tinha muitas frases avessas à espiritualidade, né? Então, como que você faz para conciliar isso? Como que surgiu isso na sua vida? Bom, minha primeira formação foi em teologia. E em 2002 eu tive um câncer de tireoide. E eu não sabia o que era o câncer de tireoide, nem como ele é tratável. Embora fatal como qualquer câncer, tem um tratamento muito eficaz. E nesse momento eu tive um encontro com a minha finitude, né? Eu disse assim, nossa, eu vou morrer. Talvez não seja agora, mas um dia eu vou morrer. Uma coisa é você saber que você vai morrer. Outra coisa é você ter uma experiência de quase morte, né? E aí eu fui fazer terapia, depois que o tratamento deu resultado. E eu comecei a minha terapia dizendo assim para o terapeuta, eu não tive pai, porque o meu pai morreu eu tinha 3 anos de idade, ele tinha 33 anos para 34, eu também achava que eu ia morrer cedo, né? Vivi muito com isso. E também, na minha questão religiosa, eu sempre olhava para Deus como o Senhor, mas nunca como um pai, porque a figura do pai para mim era vazia. Eu, fazendo terapia, depois de umas 10 sessões, eu contei a experiência que eu tive com a cura do câncer, e aí eu falei para o terapeuta, aí sepultei meu pai. Ele olhou para mim e disse assim, mas que pai você sepultou se quando você chegou aqui você disse que não tinha pai? E eu olhei para ele assim, assustado, e disse, o pai das minhas expectativas. Porque eu havia criado uma forma de pensar que, para não sofrer, se minha mãe brigasse comigo, eu diria assim, minha mãe está brigando comigo porque meu pai não está aqui. Se meu pai estivesse aqui, minha mãe não ia brigar comigo. Se o meu irmão fizesse algo comigo, é porque meu pai não está aqui. Então, eu só não perdi o pai. Toda a causa de infelicidade eu jogava nessa conta. E naquele dia eu percebi, mas se meu pai estivesse aqui, quem disse que ele não ia também me ferir? Que ele não ia me decepcionar. E na época eu até disse, nossa, se o pai da Isabelle Nardoni tivesse morrido, ela podia estar viva até agora, né? Então, veja, o pai não é tudo isso. E aí, esse lance da psicanálise que ouve, que te questiona, curou uma ferida que, durante tanto tempo na igreja, ela ficou para mim intocável. Porque a partir dali, então, a minha relação com Deus muda. Tem uma outra dimensão, que embora não tendo essa figura do pai presente, tem outras figuras na Bíblia, outros arquétipos com o qual Deus se aproxima. Então, quando Jesus disse assim, eu não vos chamo servo, mas amigos, eu comecei a fazer a experiência de Deus com as amizades, com os amigos. E a partir dali eu pude me aproximar de Deus. Então eu percebi que quando a teologia e a psicanálise conseguem unir forças, o resultado para as duas é muito mais interessante. Então, para mim, ela não é conflituosa. Eu não tenho esse conflito todo com a psicanálise. O Freud, ele dizia que a religião é uma neurose. Uhum. Mas aí o Pfister, Oscar Pfister, que era um pastor amigo de Freud, disse, não, doutor, os neuróticos também vão para a religião. Então a pessoa já chega neurótica na religião, não é que a religião fabrica neuróticos, né? E sobre isso, o Pfister tem uma palavra muito interessante sobre o Freud, porque ele diz assim, doutor, tem uma parábola na Bíblia que um pai mandou 2 filhos trabalhar. Um disse, eu vou, e acabou não indo. O outro disse, eu não vou, e na hora foi. Qual que o senhor acha que agradou mais o pai?
aquele que disse que não ia, acabou indo. Então, o senhor é esse filho que diz que não crê em Deus, mas faz tudo que Deus quer que seja feito. Porque alguém que cria um sistema de curar almas, como o senhor criou, só pode estar fazendo a obra de Deus. Então, essa palavra do Pfister ficou muito para mim. E durante a caminhada, eu fui percebendo, Henrique, que sem sanidade não tem santidade. Não dá para abrir mão, né, da sanidade para alcançar a santidade. E no livro de Emaús, eu acabo escrevendo o quanto que eu pastoreei doente. Porque cada membro que trocava de igreja, eu sentia que a rejeição era comigo. E eu sofria essa rejeição. Então, às vezes, eu ficava mais feliz quando alguém saía da igreja e se desviava do que quando trocava de igreja. E aí eu fui percebendo essa carência. Então, eu acho que a gente estava até conversando antes do início, que a formação católica do sacerdote, ele faz filosofia, depois teologia. E eu acho que todo pastor deveria fazer psicologia, além da teologia. Porque o que a gente tem muitas vezes dentro da questão da igreja são questões emocionais que poderiam, com o mínimo tato, não que você vai fazer terapia, não é isso. Cada coisa tem o seu espaço, mas você teria muito tato para saber o que está acontecendo. Então, hoje eu sou muito adepto de uma psicoteologia, onde eu tento fazer sem essa mistura, mas respeitando esse campo. E para mim é muito tranquilo. E como isso é importante, porque eu mesmo, Ronaldo, a minha formação inicial de vida foi católica, meus pais católicos, eu católico praticante, mas o que eu percebia muitas vezes na religião, um peso de, olha, você tem que fazer tudo certo, e se você não fizer, é pecado, e se você fizer um pecado, tem um pecado que é mortal, e aí não tem volta. Então, muitas vezes a relação com Deus, para mim, era uma relação muito mais de medo do que de acolhimento. Claro, era uma época de infância, adolescência, né? Depois me casei com a Ângela, que é evangélica, e passei a frequentar a igreja evangélica. E eu fui também observando algumas características incomuns dessa questão de pressão, de comportamentos, né? E aí depois eu fui entendendo com a maturidade, experiência e convivência com alguns amigos como você, que a religião é outra coisa. Que essa é a questão do acolhimento, do caminho da fé, que você vai se relacionando, né? E essa visão diferente de Deus, que é um Deus amoroso, do amor incondicional de Deus, que a gente aprendeu com Bernard Manning, né? Que é muito diferente daquele Deus impositivo, em que a gente tinha uma relação muito mais de medo do que de acolhimento. Então, e a psicanálise acabou também me ajudando numa forma de compreensão da própria Bíblia, da própria Escritura, né? Um dia eu estava, no início dos meus estudos na psicanálise, lendo a parábola do filho pródigo. E aí, quando eu olho ali aquela parábola com o pai e os dois filhos, na minha cabeça veio o ego, o id e o superego. É o id querendo ir embora e aproveitar a vida, é o superego dizendo, olha, esse teu filho fez isso, aquilo, outro, e o ego tentando harmonizar os dois, porque, sim, eu preciso desses dois aqui em casa, né? E aí eu fui olhando como que, às vezes, então, a gente olhar generosamente para esses saberes, isso nos agrega, isso nos ajuda. Então eu fui muito nessa caminhada. E quando hoje eu leio a Bíblia, é muito interessante também, eu queria ressaltar isso, que o Henri Nouwen diz assim, não sou eu que vou ler as Escrituras, é as Escrituras que devem me ler. E foi assim que eu fiz as jornadas, né? Porque quando eu comecei a ler Abraão, Deus disse para Abraão, sai da terra da tua parentela. E eu pensei, de onde Deus quer me tirar? Vai para a terra que eu te mostrarei. E eu pensei, para onde Deus quer me levar? Então eu fui fazendo as leituras a partir da existência. Eu já não estava mais querendo entender o rigor de um texto bíblico, o que significava aquele texto. Eu queria saber como que ele se aplicava na minha vida e como que eu podia refletir na minha vida a partir dele.
Perfeito. E isso mudou completamente a minha relação com as escrituras. Porque ela deixou de ser um código de ética, de norma, e passa a ser um espelho onde eu acabo me vendo e refletindo sobre mim. Que interessante isso, né? E aí, às vezes, também uma das questões, assim, né, dentro da igreja, é essa dúvida, então, de como Deus fala com as pessoas. Como você soube de onde ele queria te tirar e para onde ele queria te levar? Então, eu fui refletindo e olhando, né? E eu sou uma pessoa irada. Quem olha para mim... Não parece. Não parece. Né? E aí, quando eu olhei para isso, eu estava me debatendo com a ira. Eu disse, Deus quer me tirar da terra da ira. Para onde ele quer me levar? Certamente para a terra da paciência. E como é que eu vou fazer essa transição? Então, a partir da leitura da minha vida, né, com aquilo que eu conheço das escrituras, eu vou me situando. E pode ser que essa terra, ela mude conforme o tempo, né? Porque amanhã pode ser de um outro lugar que Deus quer me tirar. Inclusive, Carlos, você falou sobre os pecados, né? A psicanálise me ajudou a entender bastante os pecados. Porque a gente tem lá os pecados capitais, por exemplo, né? Ó, esses são os pecados capitais, tal. E a psicanálise me ajuda a olhar e dizer assim, isso que nós chamamos de pecados são pulsões, das quais eu não posso abrir mão. Porque, por exemplo, a gula. Se o cara não come, ele vai no médico. E aí, então, a psicanálise diz assim, olha, essa pulsão precisa ter uma direção, uma finalidade e uma intensidade. Tem gente que come por ansiedade, então a finalidade está errada, ele precisa consertar isso, comer para se nutrir. A pessoa que não tem o apetite sexual, ele vai ao médico, que seria a luxúria. Mas a luxúria ela tem uma direção. Então, o meu apetite sexual se volta para o meu cônjuge. Então, às vezes, o que é embate, que eu tenho que eliminar algo na minha vida, na verdade, eu preciso regular. Eu não posso abrir mão do orgulho, porque o orgulho é meu amor próprio. Agora, quando ele transcende o amor que eu tenho que ter para o outro, pelo outro também, então ele se torna orgulho. Mas eu não posso abrir mão dele. Eu não posso perder o orgulho. Então, todos os pecados capitais, a ira, por exemplo, é a capacidade de se indignar com a injustiça. Só que eu preciso dar uma resposta a uma intensidade, né? Eu não posso ir além do que a intensidade pede. Alguém pede, pisa no meu pé, opa, peraí, você está pisando no meu pé. Eu não vou bater, nem vou matar. Então, é uma intensidade correta. Então, a psicanálise me ajuda a trazer essas coisas para a dimensão da espiritualidade. Porque, às vezes, vem gente, né, que Deus tire o meu ego, né? Pô, se Deus tirar o seu ego, você morre. Uhum. Então, a psicanálise, ela acabou me ajudando muito. E ela é muito interessante porque esse embate existe. E quando eu fui fazer a formação em psicanálise, eu fiz no SED Sapiense. São 4 anos de formação, é uma formação longa, árdua. E quando eu fui fazer a entrevista para ser admitido, um amigo meu que também era do SEDES e pastor disse assim para mim, não diga que você é pastor, porque há um preconceito lá com a religião, né, a psicanálise, então talvez você tenha dificuldade de ser admitido no curso. Eu falei, peraí, eu vou apresentar meu currículo. Nos últimos 20 anos eu vou dizer que fiz o quê? E outra, a psicanálise, ela não é preconceituosa. Se ela tiver preconceito comigo, então ela não é meu lugar. Então eu fui e contei o que eu fiz, o trabalho que eu tinha feito psicologia, que eu, na época, era pastor, que eu fiz psicologia e queria fazer agora psicanálise, né? Porque eu fiz a formação em psicologia, fiz a formação em psicanálise. E acabei, então, sendo admitido no curso e entrei com essa formação. E quando eu cheguei na psicanálise, eu encontrei um ambiente religioso ao extremo. Porque o que nós pensamos sobre religião não é necessariamente um pensamento sobre Deus, mas é um pensamento dogmático. Uhum. Esse é um pensamento religioso. Uhum. E lá na psicanálise, né, no SEDES, você tinha o confessionário, que era o divã. Você tinha os livros canônicos, que eram os escritos de Freud. Você tinha os apócrifos, que eram os outros que estavam paralelos, né? E você tinha a cobrança do atendimento, que era o dízimo. E aí tem o pai
da psicanálise, que é o Freud, que é o Deus, e todos os outros santos ali, né? Melanie Klein. E aí eu encontrei esse ambiente religioso, e quando eu falava isso, eles não gostavam muito. Mas, enfim, a psicanálise ela acabou mudando muito a minha forma de enxergar a vida, a Bíblia, a partir disso. Então, eu diria assim, que longe de me afastar de Deus, eu acho que a psicanálise foi um caminho que me ajudou a me aproximar ainda mais. Porque se eu me permanecesse naquela visão da Bíblia como um livro moral, eu acho que eu já tinha dado as costas para a igreja. Agora, é interessante que a gente vê em diversos, vamos chamar de líderes religiosos mais modernos, né? Como você, e diversos outros, né? Essa ruptura com a visão da religião como um código de leis morais e muito mais como um meio de autoconhecimento e de relacionamento, seja com você, seja com os outros, seja com sua espiritualidade, né? Exatamente. No mês passado nós tivemos um encontro, como sempre temos lá no Refúgio, dos Irmãos de Siloé, que é um grupo que estão juntos desde 94. E a gente vai passando por transições, mas o núcleo duro do grupo é desde 94. E eu trouxe um versículo bíblico para a gente meditar, que diz assim, que a lei do Senhor é doce como mel, né? Como o mel que sai dos favos. E eu trouxe para eles essa seguinte ideia: como é que Jesus, olhando para a lei, que a gente tem uma lei tão rigorosa, né? E ele diz daquela lei o seguinte, ela se resume no amor a Deus e ao próximo. Quer dizer, com que olhos Jesus olhou para a lei, que eu não consigo olhar, que eu vejo na lei, apedreja, mata. Então eu percebo que essa distorção não está na lei, está em quem olha na lei. E é interessante porque, lendo a Françoise Doutor, que é uma psicanalista católica francesa, ela está analisando aquele texto onde a mulher adúltera vai ser apedrejada. E ela diz assim, aquela mulher estava sendo apedrejada por causa da sua luxúria, entre aspas. Mas aqueles que estavam com a pedra na mão para atacar dela não percebiam que eles estavam movidos pela ira, que era pecado também. Uhum. E aí ela diz assim, nada pior do que usar a religião para dar uma vazão legítima àquilo que é pecado. Uhum. Então eu acho interessante, porque quando Jesus diz que quem não tem pecado atire a primeira pedra, ele faz uma inversão que hoje a gente tem a Bíblia só como, a maioria, né, como um código de conduta para o outro. Desculpa, mas a gente vê hoje a igreja numa agenda política tentando impor uma maneira de viver ao outro a partir dessa percepção da Bíblia, quando essa aderência é voluntária, não é por lei. Uhum. Não se deveria impor o evangelho por lei. O evangelho deveria se tornar tão atraente que as pessoas desejariam segui-lo. E se não for assim, não funciona, né? Então E aí entrou o livre-arbítrio, né? Entra o livre-arbítrio. Então hoje eu estou olhando muito sobre a lei nessa perspectiva, sabe? A lei foi tão maldita, né? Mas como é que Jesus... a Bíblia que ele lia era a lei. Eram os evangelhos. Eram os profetas, eram os salmos. Os salmos diziam sobre ele fala, né? Tudo que a meu respeito está escrito nas escrituras. Como é que a gente olha para a Bíblia e vê tanta condenação, tanto julgamento, tanto apedrejamento? Então, acho que o problema não está no livro, está em quem lê o livro e como lê o livro. E a psicanálise me ajudou a ler o livro de uma forma diferente. Mas também a espiritualidade monástica também deu uma grande ajuda, né? Vamos lá. Espiritualidade monástica, tem vários termos que você usa que vêm do catolicismo, né? Sim. O próprio caminho da fé, geralmente é um caminho mais feito por católicos, por conta de onde ele sai e para onde ele vai, né? Uhum. O seu livro fica no meio do caminho. Fica no meio do caminho. Por quê? Deixa eu acrescentar. O refúgio fica dentro do mosteiro de São Bento. Em Vinhedo. E de vez em quando ele vai passar um período em Ponta Grossa. No mosteiro. De Ponta Grossa. Então, vamos lá. Sou terapeuta dos monges de Mogi das Cruzes, do Mosteiro Camaldulense. Então, sempre quando chega um novo candidato, ele faz terapia comigo. Eu acho que... Mas você é um pastor. Eu sou um pastor. Eu sou um pastor.
Dá quase para ele falar, é um pastor católico. A primeira vez que eu fui para o mosteiro foi nesses Irmãos de Siloé. A gente se reunia em São Bernardo do Campo, em 94. Em 99, nós tivemos uma experiência de vir para Siloé, que é uma casa de retiros dentro do mosteiro de São Bento. E a gente vinha na terça-noite e ficava até a quarta-noite, lendo a Bíblia e refletindo essas coisas que estão aqui no livro. Quando terminou o projeto de 1 ano, né, terminou em dezembro, quando foi em abril, eu comecei a sentir falta daquela pausa. Foi quando eu liguei para Siloé dizendo, olha, queria uma data para ir aí. Aí o rapaz que me atendeu disse, tudo bem, mas quantos são? Eu falei, só eu. Não, mas aí para atender aqui tem que ser um grupo, porque a gente, né, desloca cozinheiros e tal. Mas por que você quer vir aqui ficar sozinho? Aí eu expliquei que eu queria fazer um retiro e tal. Aí ele falou assim, por que você não fica no mosteiro? Tem hospedaria lá, a gente recebe. Eu falei, você não está entendendo, eu sou pastor. Aí ele falou assim, mas se você obedecer ali as regras, né, de horário, de clausura, você é bem-vindo. Então eu marquei e fui no mosteiro a primeira vez, fazer o retiro dentro da hospedaria do mosteiro. E aí foi quando o prior do mosteiro na época olhou para mim e disse assim, o que um pastor faz no mosteiro? Aí eu falei, boa pergunta. Os membros da minha igreja vão perguntar isso, eu não sei responder. Mas eu venho aqui porque aqui tem um espaço de silêncio, de acolhimento, não tem televisão, não tem distração. Então eu venho para ter contato com a palavra. Ele olhou para mim com tanta generosidade que ele disse assim, pastor, 1 dia só por mês, para quem trabalha na missão como Senhor, ativo, é muito pouco. Vem na segunda-feira à noite, fica até quarta-feira à noite. Para o senhor não ter desculpa que não tem dinheiro para vir, como eu não cobro de padre, de religioso, eu também não vou cobrar seu. Eu estou vendo que o senhor é casado, né? Falei, sou. Traz a sua esposa também. Porque senão você caminha na espiritualidade, ela fica para trás, dá julgo desigual, e isso não é bom. E aí, então, depois, no mês de maio, a Vânia foi comigo. E eles nos acolheram. E a partir dali, a visão que eles têm de mundo me mudou bastante. Porque, veja, um dia nós estávamos sentados na hospedaria, eu e a Vânia, chega um monge e diz assim, podemos bater um papo? Eu falei, podemos. Ele olhou para mim e disse assim, pastor, lá na sua igreja vai muita gente pedir ajuda? Eu falei, vai. A minha igreja fica do lado da rodoviária, o pessoal desce da rodoviária, já vai ali pedir ajuda, todo dia. Ó, culto ninguém quer ir, mas pedir ajuda, reclamando, né? Ele olhou para mim e disse assim, o senhor sabe que aqui no mosteiro também, todo dia vem gente pedir algo? E a gente diz assim, o que esse Cristo veio buscar aqui hoje? Para não acontecer que no dia do juízo, Cristo diga, eu bati na porta do mosteiro e você não me ajudou. Aí eu olhei aquilo e falei assim, quem que é o evangélico da história, né? Que segue o evangelho, eu ou ele? Para mim, o que está pedindo ajuda é um peso, para ele é o Cristo. Então, essa percepção da espiritualidade monástica que vem dos pais da igreja, que vê a vida de uma outra ótica, de uma outra dinâmica, fez toda uma reformulação na minha vida, na minha forma de viver, de compreender as escrituras. E a última delas, né, se vocês me permitem, quando eu era pastor na igreja em São Bernardo do Campo, um casal de diáconos da igreja foi assassinado pelo filho, que foi membro da igreja também. Tocava no louvor da igreja. E quando cometeu esse crime, eu estava indo para o mosteiro em Ponta Grossa. E no caminho, assim, eu dei um soco no volante e falei, por que não tem pena de morte no país? Porque conheço os pais. Olha, se tivesse que apertar o botão, apertaria. Cheguei em Ponta Grossa, os monges querendo saber o que foi, né? Muita curiosidade. Tinha droga, era louco, era, né, esquizofrênico, psicopata. Acabou aquela conversa, um mongezinho já de idade entrou no mosteiro com 14 anos, inclusive ele era de Jundiaí, o Dom Geraldo, e ele já estava no mosteiro já há mais de 60 anos. Ele olhou para mim e disse assim, pastor, quando o senhor voltar para São Paulo, vá visitar esse rapaz na cadeia, ele é o Cristo que está preso. Diz para a sua igreja que ele é o órfão que precisa ser assistido.
Não importa que ele matou os pais, agora ele é órfão. Vai lá e diz para esse rapaz que ele tem um lugar no reino de Deus ao lado dos pais que ele matou. E eu vou rezar muito pelos pais dele, porque os pais sabem que foram mortos pelo filho. Me parece o nosso Senhor criando a árvore que ia crucificar o filho dele. Aquele menino foi a cruz que matou os pais. Virou as costas e foi embora. E eu comecei a chorar. Mais uma vez eu perguntei, quem é o evangélico da história? Então, essa forma de ver o outro no Cristo, Cristo está no outro me socorrendo, Cristo está em mim socorrendo o outro, mudou a minha perspectiva da religião. Sem dúvida nenhuma. E até hoje eu visito esse rapaz. O crime aconteceu em 2011. E aquelas ironias da vida, né? Quando ele cometeu o crime, ele tinha um filho de 3 anos. Então ele matou o pai e tinha um filho de 3 anos. Eu perdi meu pai, eu tinha 3 anos. E no dia dos pais, eu levo o filho dele, agora com 18, para visitá-lo na cadeia. E eu falei para Deus, o senhor está com brincadeira comigo, né? Eu não tenho pai e eu trago o filho de um cara que matou o pai dele para vê-lo na cadeia e eu não tive a chance de conhecer o meu. Mas aí vem aquela história do ferido que cura, né? Então isso foi possível porque eu li ali nas preliminares que vocês tinham mandado, né? O caminho que vocês queriam seguir na conversa e tinha uma pergunta, quem é o Ronaldo, né? E eu ia brincar com vocês, assim, que tem aquele endemoniado gadareno, que Jesus olha e diz assim, qual é o teu nome? E o demônio diz, Legião é meu nome porque somos muitos. Eu ia brincar, né? Meu nome é Legião, porque aqui tem muitos Ronaldos, né? Mas uma das identidades mais fortes que eu tenho hoje é a identidade de ser um filho amado de Deus. Porque essa aproximação com a espiritualidade monástica, essa aproximação com a psicanálise e a reformulação da minha leitura de como eu leio a Bíblia, que não é um novo caminho, é uma nova maneira de caminhar. Isso mudou completamente a minha experiência com Deus e, consequentemente, com meus filhos, enfim, com a vida. Então, eu sou grato por essa experiência. Eu não seria quem sou sem a teologia e não seria quem sou sem a psicologia e a psicanálise. A minha identidade está formada hoje por um caminho que a psicanálise abriu, que foi aquele... Como é que você enterrou seu pai se você não tinha pai? Ali se abriu, então, uma janela para que eu pudesse me relacionar com Deus de uma forma diferente. É de tocar o coração, né, essa história. E um ponto que eu queria comentar, um dos pontos de conexão que eu tive com o Ronaldo foi exatamente um retiro de meditação cristã lá no Siloé, né, liderado pelo Osmar Ludovico. E muito interessante... que eu já contei essa história aqui, na primeira vez que eu estive lá, a pergunta de abertura foi, quem é você? E eu sempre conto essa história, porque eu luto com essa questão o tempo todo. Então eu já estava ensaiando lá o meu currículo, né? Médico, cardiologista, médico do trabalho, formação em terapia cognitivo-comportamental, MBA em ciências da mente, liderança humanizada. E aí a menina, a jovem que me antecedeu, falou, eu já tive problemas para responder essa pergunta, quem sou eu? Hoje eu não tenho mais, eu sou filho amado de Deus. Então ali abriu para mim um horizonte de quem eu sou. Que isso deve ter uns 10 anos, não mais do que isso. Então com 50 anos eu fui descobrir a minha identidade, que não é naquilo que eu faço. Mas é no amor de Deus. E outra coisa que eu queria comentar também, da importância, então, da meditação cristã e como isso é tocante, foi numa celebração na liturgia do encerramento, em que o Ronaldo que dirigiu, e quando ele falou do amor de Cristo por nós, mas ele falou de uma maneira tão tocante que eu nunca tinha percebido isso, né? Esse amor sacrificial de Deus, amor perfeito, que eu chorei. Né? Foi muito tocante, Ronaldo.
E o Ronaldo, ele tem esse modo de tocar o coração. Não é cardiologista nem cirurgião, né? Mas isso, como toca o coração. E outro ponto que você falou, né? Como é importante, quando a gente fala aqui no Entre Costas, da saúde integral, colocar a espiritualidade. Aí eu só quero fazer um parênteses, que é muito interessante quando os pacientes eles ficam curiosos. Não, porque eu abordo sempre esses temas na consulta. Nunca querendo converter o paciente, porque eu não abordo qual é a minha espiritualidade. E aí, agora eles sabem que é essa, né? Porque eu acho que isso cabe muito mais a você. E aí eu falo para o paciente sempre que o que importa aqui no consultório é a sua. Como você se relaciona com a espiritualidade, né? E acho que é muito interessante convidados como o Ronaldo, que vêm e mostram que não existe fronteiras entre as espiritualidades. Que não é sobre religião, é sobre espiritualidade. É sobre relacionamento, né? É sobre o seu relacionamento com algo que transcenda, né? Que os alcoólicos anônimos, né? Os grupos anônimos trazem isso. Não importa, se é ateu, tudo bem. O que transcende? Ciência transcende, tudo bem. Então, qual o seu relacionamento com a ciência? Muito mais acolhedor, né? Sim. Muito mais acolhedor. E eu lembro, inclusive, de um outro episódio, referindo de novo o Osmar Ludovico, que ele fez uma oficina sobre os 7 pecados capitais, que ele acabou chamando de vícios. E você chamou de pulsão, né? Interessante isso. E aí eu vi lá a lista, falei, esse aqui eu tenho, esse aqui não tenho e tal. E no final tinha todos. Tinha todos. E como também é importante você ter um ambiente acolhedor para você olhar para si com compaixão. Para você poder perceber isso e cuidar disso. Olhar para a ferida. E como também você disse muito bem, a partir daí você também se torna uma pessoa mais acolhedora. Exato. E aí, desculpa, Ronaldo. É que eu ia aproveitar, quando as pessoas falam sobre os pecados capitais, elas esquecem de falar de uma outra coisa que é tão importante quanto, que são as virtudes cardeais. E aí, por exemplo, quando eu li Teresa d'Ávila, que é uma santa católica, ela dizia assim, não se arrancam defeitos, se plantam virtudes. Então, como foi que eu venci a ira? Arrancando ela de mim? Não, exercitando a paciência. A avareza, eu vou exercitar a generosidade. Então, é no exercício das virtudes que eu venço os vícios ou os pecados. E essa é uma visão muito mais generosa do que aquele que manda você ajoelhar no milho, fazer penitência, castigo, porque isso não resolve. Isso sem fundamento nenhum. Paulo já disse, né? Não rele, não toque, tem aparência de sabedoria, mas não tem resultado prático nenhum. Então, eu acho que esses momentos de acolhimento, eles são fundamentais, onde eu posso abrir, me expor. Inclusive, há uma diferença na Bíblia das duas confissões, né? Porque há uma confissão a Deus do pecado que eu cometi para perdão, mas há uma confissão ao outro para cura. Confessai vossos pecados uns aos outros para serdes curados. O pecado é uma doença da alma, eu não tenho dúvida disso. E dentro do consultório, Henrique, eu não deixo que os meus pacientes me chamem de pastor. Alguns sabem que eu sou pastor, outros vêm por outras indicações. Já teve paciente que diz, podemos terminar com uma oração? Eu disse, não. Tão absurdo eu orar aqui com você quanto se eu fosse fazer uma sessão de psicanálise no meu gabinete pastoral. Então, não deixo com que se misture. Eu atendo ateus, eu atendo católicos, eu atendo budistas, eu atendo espíritas. E para mim o importante é como que essa pessoa lida com as suas crenças. Não importa qual seja, eu não estou ali para mudar a crença dela, esse não é o meu papel ali. Meu papel é acolher, ajudá-la a superar as suas dificuldades, encontrar uma nova modo de se relacionar e principalmente entender o seu funcionamento mental. Então eu respeito esse limite. Diferente do retiro, no processo terapêutico, o objetivo é cura. Cura. É cura. Então a gente acolhe, mas a gente tem que seguir a técnica, vamos assim dizer. Então não é uma panaceia, não se mistura tudo aqui não.
Existem as coisas que funcionam, mas elas precisam estar dentro do seu regramento, né? E aí, na minha conclusão de curso, na formação em psicanálise, eu resolvi fazer um trabalho que ficou muito extenso sobre William Blake, as 21 gravuras do livro de Jó, o livro de Jó e a teoria freudiana. Então, o que eu fiz no livro ali de Jó, naquele trabalho, foi um trabalho de psicoteologia, né? Porque eu fiz ali, o título do meu trabalho era O Processo de Humanização a partir da Desidentificação com o Divino. Porque o livro de Jó, né? Viu meu servo Jó, não há ninguém tão reto, justo, perfeito, que se desvia do mal, quer dizer, não tem ninguém daquele jeito. E aí, então, Jó sofre para se tornar humano, para ele ver que ele não era aquela descrição ali do começo, né? E aí, então, o meu trabalho foi nessa direção. Então, para mim, só tem a enriquecer. Só enriquece essa convivência. Para mim, não tem uma cisão, não há um antagonismo. O antagonismo está no preconceito que as pessoas têm, porque hoje o que eu vejo na psicanálise é assim: o bom psicanalista, ele não impõe a sua crença ao seu paciente, mas também não impõe a sua descrença. Eu não posso impor o meu ateísmo. Se alguém está sofrendo porque tem uma crise que ele vive no âmbito da fé, eu não posso, não, esquece isso, isso aqui é uma neurose. Eu não posso fazer isso. Eu tinha pessoas que estavam sofrendo por estarem separadas, e o processo de dor da separação não era tanto com a separação do cônjuge, mas era porque separado, a pessoa católica não podia participar da Eucaristia. Sim. Então eu estava lidando com ela na dor dela. Agora eu vou dizer para ela o quê? Que ela tem que abrir mão da fé dela, que aquilo ali é uma bobeira. Então eu acho que a boa ética de um bom psicanalista, ele respeita o limite da crença do outro. Por isso que eu converso com um católico, converso com qualquer um, porque eu quero entender qual é a relação dele com a crença que ele tem. E a partir dali, então, estabelecer esse contato, né? Sim, e aí é onde as coisas, ao mesmo tempo que elas são complementares, é como você falou, cada coisa tem o seu espaço. Então, a psicologia e a espiritualidade são complementares, ao mesmo tempo que cada um tem o seu lugar. Então, eu também atendo pessoas de diferentes religiões e já vi pessoas que não são da minha religião, porque naquele momento aquilo não importa, importa a religião dela, elas serem curadas no ambiente da religião dela sobre uma coisa que a gente tentava no ambiente terapêutico tratar e não estava conseguindo. E aí na espiritualidade dela, ela conseguiu. Isso é muito bem-vindo, né? Isso é cura. Isso é cura em todos os aspectos, porque ela é uma só. Só que eu não consigo acessá-la na espiritualidade dela. Eu consigo acessá-la como psicóloga, naquele ambiente terapêutico. E vice-versa também, né? Às vezes, crises, por mais que você falou assim, de fé, a gente consegue abrir os olhos ou até orientar a pessoa para buscar um líder, para buscar alguém, um amigo, né, da mesma religião, para conversar sobre aquilo, né? Então, a gente consegue olhar o ser humano como um todo, com sempre o objetivo ali naquele ambiente é a cura. Às vezes é aceitar que a cura não vai vir por mim, não vai vir da ciência, ela vai vir de uma espiritualidade que não é a minha, porque não é para ser a minha, né? Então, isso é interessante também ver nesse ambiente que as coisas, elas muitas vezes fogem do nosso controle, do que a gente gostaria, porque a ciência está dizendo que é assim que ela vai ser curada. Mas às vezes é de uma forma totalmente diferente daquilo que a ciência diz, é na espiritualidade dela. E é interessante perceber, e a gente precisa estar aberto a isso, que é sobre espiritualidade, não é sobre religião, que é o que a gente está falando. Então, os rótulos, né, que a gente brincou, então é pastor, é psicólogo, é psicanalista, é católico, o que é, né? A gente é muito mais complexo do que um rótulo, do que um papel. Então, os preconceitos, eles estão nos rótulos, porque a gente tenta colocar pessoas em caixas, e eu falo que uma das coisas que sempre me encantou na psicologia é essa complexidade do ser humano, ele não cabe em caixa. E a gente não pode tentar enfiar ele na força em uma caixa, né? Eu brinco às vezes com os meus pacientes, sabe aquele brinquedo de criança de encaixar a estrela, o quadrado, o círculo?
Eu falo, às vezes você está tentando se encaixar em um ambiente que nunca vai entrar aquela peça ali. Não é o seu formato. E aí eu uso até a expressão da estrela, né? Se você tentar colocar a estrela num círculo, talvez você consiga, mas vai ter um custo muito alto, porque a gente vai ter que cortar todos os bracinhos da estrela para ela encaixar naquele círculo, né? Então, às vezes, a gente também precisa procurar ambientes em que a gente se sinta pertencente. Eu acho que a questão, voltando, né, da caminhada, ela tem também um pertencimento ali, que transcende vários rótulos, né? Então, ali não é o Carlos médico, né? Ali é o Carlos. Então... Mais ou menos. Mais ou menos. Às vezes pode ter alguns atendimentos, né? Mas eu acho que você tem toda a razão. E eu fiz essa reflexão também ali, Ronaldo. Porque ali porque o médico, ele tem um status. E ali eu não estava no status de médico. Pelo contrário, eu estava no status de peregrino maltrapilho, literalmente. Né? Agora é interessante que o meu pai ele tem dificuldade de desligar desse status de médico, né? De a chavinha. Então ele vê alguém passando mal, na corrida, ele fica monitorando todo mundo, parece. Ai, passou mal. E faz atendimentos pontuais. Faz. Verdade. Mas pontuais, mas eu acho que também tem uma questão, né? De certa forma, o código de ética, ele puxa para isso, né? Dos atendimentos, né? Você tá lá no avião, tem algum médico? Ali a pessoa não tá no papel de médico, mas ela tem que desempenhar aquela função. Então, mas no fim do dia é isso, assim. A gente tem papéis que a gente desempenha, mas nenhum deles vai definir única e exclusivamente a nossa identidade. É isso que eu quero dizer. Não dá. Também queria comentar de tudo isso que você falou, né? Eu fico olhando a medicina e a formação do médico. Muitas vezes a gente tem aquela ideia que nós somos os detentores da verdade absoluta, do remédio que cura, e nem sempre é assim. Muito pelo contrário. Eu tive o privilégio de participar de um grupo de profissionais que estudam saúde mental e espiritualidade. E aí, quando eu entrei no grupo, eu vi que tinha palestra de pajé. E o pajé dizendo, vocês falam que os portugueses descobriram o Brasil, como é que eu falo isso para o índio que já estava aqui? E aí toda uma cultura deles para o cuidado da saúde espiritual também. Então, a gente precisa tirar essa máscara de achar que a gente é o dono da verdade. E aí a própria psicologia também tem as suas dificuldades, como você falou. A técnica que você usou não teve o resultado, ela encontrou o resultado de um outro modo. E a gente está aberto para isso, inclusive para aprender isso. Né? E aí, nesse sentido também, eu queria perguntar para o Ronaldo, que o Ronaldo estava conversando comigo lá no dia da pizza, né, da importância das perguntas da psicanálise. Então, eu queria que você comentasse com a gente como é que é essa história da pergunta para a psicanálise. Eu acho que, na verdade, só foi um reencontro do meu pai com um psicanalista, assim, nesse sentido, porque acho que ele não sabia que psicanalista falava. Eu contei para ele essa história, né, da minha passagem pela psicanálise, do seu trauma. no divã, no trauma, e aquele silêncio que era um vazio, um silêncio constrangedor, viu, Ronaldo? Os freudianos mais radicais são assim, né? Eles ficam em completo silêncio, se você não fala nada, eles também não falam. E aí tem pessoas que dizem que fazer psicanálise é dizer aham na hora certa, né? Mas eu sempre aprendi algo muito importante, que o bom psicanalista, ele nunca te dá uma resposta, ele sabe fazer as perguntas. Então, essa pergunta que foi feita para mim, mas que pai você sepultou? Para mim, essa pergunta abriu um portal, né? Com tudo ali de contexto, não é que a pergunta é mágica, mas dentro do contexto ela abriu um portal para mim. E era porque alguém me observou, me ouviu, e depois de umas 10 sessões, ele traz algo que eu trouxe na primeira, fazendo uma pergunta, me confrontando com a minha própria fala, com a minha própria narrativa. Então eu acho que, e essa é uma luta no consultório, as pessoas vão atrás da gente para uma solução. Sim.
E eu digo assim, eu não tenho solução. O problema é seu, só você pode resolver. Agora eu posso tentar te ajudar a entender melhor o que você está passando e as opções que você tem. Então eu acho que o bom psicanalista é o que faz as boas perguntas, que sabem ouvir e sabem fazer a pergunta no momento certo. Mas eu acho que nisso um bom psicólogo de qualquer abordagem, né? Exato. Faz perguntas e nos confronta com as nossas próprias contradições, né? Acho que essas perguntas, elas vêm nesse sentido também. Mas é muito comum as pessoas buscarem a terapia querendo respostas e até às vezes uma validação daquela decisão que ela está tomando. Elas falam, ai Marina, mas o que você acha? Eu falo, não interessa o que eu acho. Não sou eu que estou tomando essa decisão, é você. Ela precisa fazer sentido para você, né? Posso te ajudar a pensar sobre, né? E aí esse pensar sobre vai ser diferente na psicanálise e na TCC, mas falou das perguntas, eu sempre falo com os meus pacientes que conversas difíceis sempre deveriam começar com perguntas, né? E aí falando de comunicação também, né, com cônjuge, com amigos, com pais, né, comece com perguntas. Por que será que aquela pessoa teve aquele comportamento? Primeiro entenda o que ela quis, né, o que ela quis comunicar, qual era a intenção daquele comportamento, o que ela estava pensando, porque é o que a gente está falando dos rótulos, das verdades que a gente carrega. Às vezes a gente vem cheio de verdades para uma relação e às vezes a verdade do outro é diferente, ou não era aquilo que ele queria dizer, mas você interpretou daquela forma, né? Então, o poder das perguntas, com certeza, tanto no ambiente terapêutico quanto nas relações. Aí, se você me permitir, né? Eu acho que você tem que mudar esse... Não interessa o que eu acho. Tem que falar assim, o que você acha que eu acho? O que você acha, né? Boa pergunta. Eu não respondo assim pro paciente, obviamente não interessa o que eu acho. Interessa pra você. O que não interessa pra você? Mas isso que a Marina falou das perguntas, eu me lembrei, antes até das perguntas, a gente ouvir, porque às vezes a gente não está nem com tempo de ouvir o outro. E, de novo, a questão da gente, muitas vezes, se colocar na posição de ter que dar uma resposta. Eu lembro de uma vez, minha esposa Ângela era gerente do sistema de saúde aqui em Jundiaí, e ela estava desabafando de algumas dificuldades. E eu falei para ela, você não precisa disso, larga disso. Ela falou, eu não quero a sua solução, eu quero apenas que você me ouça. E eu aprendi essa lição ali. E a gente, muitas vezes, esquece de acolher até antes de perguntar. A gente quer solucionar, né? Exatamente. Muito bom. Bem, acho que teve bastante perguntas no podcast. Muita conversa boa. Acho que o título vai ser Psicanalista, Pastor Católico. A thumb é boa. As pessoas vão clicar. Já pensou? Ronaldo, queria saber as suas considerações finais. Olha, eu quero agradecer muito a possibilidade de estar aqui. Eu não sou muito afeito a estar nas redes sociais, né? Você vê no Refúgio, quem cuida é a Vânia, né? O Instagram do Refúgio. Fiz um Instagram por causa do livro, então chama-se Jornada de Oração. Mas eu fico um pouco mais, né, na retaguarda, quieto. Mas o convite do Dr. Carlos eu não podia negar, pela gentileza, pela simpatia, pela alegria de poder caminhar juntos, né? De estreitar essa amizade. Então, para mim é só gratidão a possibilidade de estar trazendo essa reflexão, partilhando. Quando o doutor me convidou para vir, eu perguntei, mas minha vida vai ser interessante para quem, né? Mas, assim, é sempre bom estar entre amigos e poder partilhar, falar das coisas da vida. Então, para mim é só gratidão. Muito obrigado. Eu sempre fico pensando nos convidados, assim, quem que eu gostaria de conversar? Para mim, se resume muito a isso, o podcast. E esse é o objetivo, é compartilhar conversas que a gente tem à mesa com as pessoas. Até porque daqui a pouco vai ter uma feijoada à mesa. Almoço da doutora Ângela. Então, e aí, essa sua fala, né? A gente você fala que pensa, quem eu gostaria de conversar? E eu já vou além. Eu penso, quem eu gostaria de conversar, mas eu gostaria também que meus filhos conversassem. Que a gente tem essa preocupação inclusive,
do legado que a gente quer deixar. Então, o Ronaldo foi essa pessoa que eu converso com ele, eu tenho acesso a ele e eu confesso, Ronaldo, que você, para mim, está nos halls dos meus amigos referências, que eu sei que eu posso contar. E eu quero... E então, eu vou chamar o Ronaldo porque eu quero aproximar o Ronaldo dos meus filhos, entre costas, mas de todo mundo que nos segue, né, para também compartilhar essa vivência, essa vida, esse amor ao próximo, esse conhecimento do Ronaldo, né? Então, um privilégio ter você aqui com a gente. O podcast vai continuar em casa, né? Então, cena dos muito próximos capítulos, que não serão televisionados. Ronaldo, como que as pessoas conseguem comprar os seus livros? Deixa eu mostrar aqui na câmera. Como que as pessoas conseguem encontrar o caminho de Emaús? Então, esses livros eles podem ser adquiridos no Instagram, Jornadas de Oração, ou ele pode ser adquirido no estante virtual, que eu tenho um sebo lá virtual, onde eu vendo meus livros usados, né, que são muitos. Eu também coloquei esses livros para serem vendidos lá. E eu estou desde 2010 trabalhando no livro de José, Uma Jornada de Oração na Vida de José. Mas esse livro está muito difícil de seguir adiante, porque os conflitos familiares de José, que eu tenho meditado, têm se remetido muito à minha própria história. Então é um livro que tem doído demais, né? Então eu começo e paro. Analítico esse livro, né? Psicanalítico esse livro. Se você lê o livro, você vai perceber que eu me coloco no livro, eu falo sobre mim no livro. Não é um livro que eu falo sobre algo, é um livro que eu falo sobre mim, né? E eu fiquei muito feliz porque um amigo que foi fazer a apresentação do primeiro livro, ele disse assim, olha, que eu li o livro, eu tive a impressão que estava na padaria batendo um papo com Perini. Bom, é isso que eu queria. Legal. Né? Então, quem sabe, Deus dando força, saúde e graça, eu consiga concluir esse livro em algum momento. Vou deixar o link na descrição também, tanto no YouTube quanto no Spotify, para as pessoas acessarem o livro. E tem o Instagram do Refúgio. Tem. Se você quiser comer uma pizza... Pizza, bolo? costela, bolo, assim, a gente topa qualquer negócio. Fraternidade, eu brinco refúgio. que nós somos facinho. Ronaldo, isso só... Às vezes, não sei se as pessoas conhecem como funciona a agenda de um psicanalista. Às vezes eles fecham a agenda, né? Ficam ali com aqueles casos só e mantêm só aqueles casos. Sua agenda está aberta ou não? Olha, eu tenho pouquíssimo espaço hoje dos atendimentos que me proponho fazer. Eu devo ter 2 ou 3 horários em aberto. Mas geralmente ela é fechada, né? Já houve pessoas que me procuraram e que não tinha espaço na agenda para colocar. Eu tenho pacientes de 2008 que estão comigo até hoje e eu costumo brincar assim, eu não dou alta para ninguém. O dia que você pedir para ir embora, eu também não te seguro. Eu brinco com eles, não fui te chamar em casa para vir, não vou te mandar embora. Então você vem, fica o quanto quer, a hora que quiser ir embora é só avisar e a hora que quiser voltar também as portas vão estar abertas, né? E nessa então tem pacientes de 2007, 2008, 2009 comigo ainda. Então, eu tenho pouquíssimos horários. Eu atendo presencial em São Bernardo do Campo e atendo online, então... Se alguém, acaso, quiser tentar um desses horários, como que faz? Pode entrar em contato comigo pelo meu telefone mesmo, que é o 11 96568 2092. Perfeito. Ali, então, já é a gente já pode conversar sobre essa possibilidade de horários. Legal. Dr. Carlos? Então, agradecer mais uma vez presença do Perini, e as pessoas podem me encontrar então nas mídias sociais, Dr. Carlos Henrique Costa, Instagram, YouTube. O YouTube nós estamos caminhando para 100 mil, 83 mil inscritos, então a sua inscrição é muito importante para a gente nesse rumo aí de 100 mil inscritos. Lá no Dr. Carlos Henrique Costa. Dr. Carlos Henrique Costa. Muito bom. E como que as pessoas conseguem marcar uma consulta com você? Aí eu atendo na Clínica Amorata, pelo Instagram você pode conectar comigo lá e mandar uma mensagem. Link da bio. Link da bio. Marina? Eu sou Marina Costa, meu Instagram é @marinacostapsi. Se a pessoa não quiser fazer psicanálise, quiser fazer TCC... Vai do gosto do freguês. Tem para todo mundo. Só não tem desculpa para não fazer Exatamente. terapia. Né? Exato. Eu sou o Dr. Henrique Trajano de Moraes Costa, médico. A gente falou muito sobre saúde mental e saúde espiritual, que é a área do Ronaldo. A minha eu fico com a saúde mental só. E aí,
Hoje, então, Ronaldo Perini esteve entre costas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Muito bom.